Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora esteja presente nessa nossa reunião de hoje, que ela possa interceder pelo nosso entendimento, pelo nosso conhecimento, para que a gente consiga absorver o conteúdo que a gente vai conhecer hoje e que a gente tenha um entendimento suficiente para compartilhar com outras pessoas, iluminar a inteligência e a fé dessas pessoas, para que elas se aproximem do verdadeiro Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração de São Tomás de Aquino. Criador encantador, que nos tesouros da vossa sabedoria escolhestes três hierarquias de anjos, e as dispusestes uma ordem admirável acima dos céus, que criastes com tanta beleza cada parte do universo. Vós, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio elevado, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla escuridão na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais convincente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a qualidade da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade no estudo, a profundidade e a interpretação de uma graça cheia de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. O tema do nosso encontro de hoje é: que culto devemos à Virgem Maria? Está na página 58 da nossa apostila. E a primeira coisa que eu quero começar tratando com vocês é a pergunta que todo evangélico faz para a gente, né? Por que vocês adoram imagens? Deus não mandou não cultuar imagens? Por que vocês desobedecem a Deus, cultuam imagens, adoram imagens? Teve até uma situação no passado em que, em plena emissora de TV, um pastor chutou a imagem de Nossa Senhora ao vivo. É complicado. Então é muito ruim, infelizmente, essa falta de entendimento dos protestantes em relação à fé da igreja. E eu assisti um vídeo esses dias de um padre respondendo uma protestante que falou sobre esse versículo bíblico. Por que que mesmo... Porque ela falou de jeito, porque os padres não entendem sobre a Bíblia? Que eles ignoram a verdade da Bíblia. Está escrito lá em não sei o que, no capítulo tal, não adorará imagens. E aí o padre, pá, mandou um monte de argumentos que também estão escritos na Bíblia. É engraçado como muitas vezes os protestantes, eles afirmam algo que está na Bíblia, ignorando várias outras coisas que estão na Bíblia. E tem vários momentos, passagens na Bíblia que o próprio Deus pede para que sejam esculpidas imagens. Como, por exemplo, quando ele pede para que Moisés, ao construir a Arca da Aliança, coloque uma imagem de um anjo em cada ponta da Arca da Aliança, ou seja, duas imagens de anjos na Arca da Aliança, o local onde Deus apareceria ali em presença para conversar com o próprio Moisés. Teve também aquela passagem que Deus pede para Moisés construir uma serpente de ouro e colocar lá em cima de um penhasco, e quem olhasse para a serpente seria curado das picadas de serpente ali no deserto. Como assim Deus pede para fazer uma imagem de uma serpente? Quem olhar para aquela imagem vai ser curado? Parece ser estranho, né? A própria Bíblia é a imagem de Cristo que é representado ali por meio de passagens escritas, né? Mas não deixa de ser uma imagem simbólica das histórias que estão sendo contadas. Então é muito superficial quando alguém olha para a imagem dos nossos santos, a imagem da Virgem Maria, e diz: vocês estão adorando imagem. Né? Muito superficial. Falar que a gente adora imagem dessa forma também é contradizer a Bíblia. Mas a coisa vai a um nível um pouco mais profundo que isso, né? A imagem para a gente é como que uma foto, a mesma coisa que uma foto.
Até o protestante tem a foto da mãe dele, né? Tem a foto da mãe dele ali na casa, tem a foto de um momento legal que viveu com a família ali em casa também. Então, se não é para adorar a imagem, por que você está adorando aquela foto? Funciona da mesma forma. Mas o negócio vai um pouco mais além. Vamos tratar desse assunto de uma forma um pouquinho mais profunda. Existem dois termos, a latria e a dulia. A adoração, ela vem desse verbo, latria. E latria significa adoração. Latria, nós, católicos, só devemos a Deus. Só podemos adorar a um só Deus, a uma única coisa, que é o Deus. Ou seja, nossa latria, ela é direcionada única e exclusivamente ao Senhor, a Deus. Só que ao lado da latria nós temos a dulia. E o que quer dizer dulia? Prestar honras. Então, dulia significa prestar honras. E aos santos e anjos, nós temos um culto de dulia e não de latria. Então a dulia nós fazemos ali. Quando nós vemos uma imagem de um santo, uma imagem de um anjo, a gente presta honras àquele santo, àquele anjo que está ali em um estado de glória junto a Deus, um estado de justiça nos céus, unido ali à Santíssima Trindade. Indo até um pouquinho mais fundo, aquele santo que aqui na vida na terra, sendo homem como eu e você somos, sendo fraco às nossas vontades, por conta do pecado original, assim como eu, assim como você, aquele santo conseguiu desmembrar, desviar daquelas vontades carnais e permanecer na vontade e na união com Deus, mesmo tendo os mesmos pecados originais que nós temos, mesmo tendo as mesmas dificuldades que nós temos. Não é honorável essa atitude, esse exemplo? Não é exemplo digno de ser colocado em um certo pedestal como exemplo para a gente? Então, esse exemplo que nós, a imagem daquele anjo, daquele santo, que é um exemplo para nós, é prestado uma veneração ali de dulia, de honra, né? Uma prestação de honra, nunca de latria, adoração. Até porque esse é um exemplo de alguém que se desdobrou para estar minimamente digno de estar junto de Deus. Ou seja, olha esse cara. Quando eu olho para um santo, eu falo: olha esse cara, olha essa mulher, que mesmo com as mesmas dificuldades que a minha, conseguiu estar ali combatendo, ainda em vida, o pecado, de tanto amor que sentia pelo nosso Deus, que tanto eu quanto ele adoramos. Então, esse santo aqui, ele acaba sendo uma forma, uma lembrança para mim de que é possível, ainda em vida, ainda com as minhas dificuldades, com as dificuldades do ser humano, adorar esse Deus aqui, se tornar mais amigo dele, criar a intimidade dele. Ou seja, esse santo ele está me levando a Deus de qualquer forma. Eu presto honras para esse santo por ele ser alguém que ainda em vida se aproximou a uma intimidade gigantesca daquele Deus que eu venero, que eu adoro. Então essa é diferente da latria e da dulia. A latria é somente a Deus. A dulia é aos santos e anjos. Apenas a Santíssima Trindade é digna de latria, nada mais. Santíssima Trindade e nada mais. Aos anjos e santos a gente só presta dulia, né? A honra. Só que existe um terceiro tipo de adoração, um terceiro tipo de... Como que a gente pode chamar? Deixa eu ver aqui. Ah, devoção, essa é a palavra-chave. Existem três tipos de devoção. Primeira a gente já viu é a latria, segunda a gente já viu é a dulia, e a terceira é a hiperdevoção.
hiperdulia. E só uma pessoa é digna de hiperdulia. E essa pessoa é a Virgem Maria, é Nossa Senhora. Olha só, a dulia nos santos, com efeito, vemos não somente como Deus manifesta quer a sua bondade, tornando participantes de sua perfeição as simples criaturas, quer a sua misericórdia, elevando a condição de amigos íntimos a quem, sem a graça, não passaria de mero escravo e pó da terra, mas ainda a caridade de quem os bem-aventurados desfrutam no céu, podendo interceder e rogar por aqueles que o invocam e o veneram. Então, esses são os santos e anjos, dignos de dulia. Só que só uma pessoa é digna de hiperdulia, e essa pessoa é a Virgem Maria, aquela que está acima de todos os santos e anjos, aquela que é tão venerável que está acima dos anjos, que são criaturas mais santas, criadas desde o princípio, mais santas do que a gente. Nossa Senhora está acima dos próprios anjos, e não é à toa que ela é chamada de Rainha dos Anjos. Ela foi coroada lá no céu como Rainha do céu e da terra. Nossa Senhora está acima dos anjos, é a Rainha dos Anjos. Olá, Maria Santíssima é digna de veneração, não só por sua exímia e singular santidade, incomparável e comparavelmente superior a todos os anjos e santos juntos. A ela devemos venerar também por sua dignidade de Mãe de Deus, e por isso, mesmo pela relação tanto do parentesco que estabelece com Cristo, quanto da afinidade com cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. Então, a Nossa Senhora nós prestamos o culto de hiperdulia, não é latria. Latria só a Santíssima Trindade. Mas a Nossa Senhora hiperdulia é mais do que uma dulia, é mais do que simplesmente prestar honras, porém é menos do que uma adoração. Tá? Então, Nossa Senhora é tão digna, tão diferente, que a gente presta a hiperdulia somente a ela. E aqui a gente tem na nossa apostila algumas curiosidades sobre Nossa Senhora que mostra o porquê ela é digna de hiperdulia. Eu quero que você leia depois essas curiosidades para você, é, mesmo que você já saiba, fique mais claro na sua cabeça o quanto Nossa Senhora é diferente, o quanto Nossa Senhora é uma criatura única criada por Deus, separada por Deus, porque ela tinha uma missão de trazer à Terra o Filho de Deus. Olha só, Deus poderia simplesmente ter feito Jesus e Deus não criou Adão do nada. Deus não foi lá no barro, fez lá o formato de um homem, soprou no nariz dele e ele virou homem. Deus criou Adão do nada. Por que não ter feito isso com o corpo de Jesus e, bum, a sombra do Espírito Santo ter coberto aquela criança, aquele bebê, ou sei lá, e ter colocado a alma de Jesus ali dentro? Poderia ter feito isso, mas não, ele queria que o próprio Jesus tivesse nascido de uma mulher, de um ser humano, ele que quis. E por isso Nossa Senhora é considerada mãe de Deus. E essa mulher que foi escolhida para ser a mãe de Deus foi preparada desde a sua concepção. O nascimento dela já foi um milagre. Está aqui entre as curiosidades que a gente separou para vocês. O próprio nascimento dela já foi um milagre. E ela é uma pessoa tão diferente que todas essas curiosidades aqui vão mostrar para você o quão diferente ela é. Porém, o que eu quero trazer aqui para você é que mesmo ela tendo sido separada e mesmo tendo sido tão diferente de todas as outras pessoas, ela ainda poderia ter dito não quando o anjo Gabriel trouxe essa possibilidade para ela de ser a mãe de Deus. O anjo Gabriel não chegou falando, você vai ser a mãe de Deus. Não impôs, porque Deus nunca fere nosso livre-arbítrio. O anjo Gabriel disse, aceita, topa. E ela disse, mas como? Como? Eu não sou digna. E aí, eu nunca vi um homem, ela disse. E o anjo disse, vai acontecer. Bom, você já sabe como é que funciona a história. Tá lá no começo de todo o evangelho. Mas o interessante é ver que mesmo Maria tendo sido preparada por Deus
mesmo antes do seu nascimento, ela poderia ter dito não. Ela poderia ter se acovardado, poderia ter rejeitado essa missão por medo, por vários motivos, mas ela disse sim. E é por isso que até hoje nós prestamos o culto de Hiperdulia, essa mulher extremamente corajosa e exemplar. Olha só, não dizem que a igreja é machista, não dizem que a igreja é patriarcal. Acima de todos os anjos e santos homens, e a única pessoa, humano, digno de hiperdulia, é uma mulher, e é a Virgem Maria. Então, que essa seja uma verdade nas nossas vidas e uma verdade que nos inspire a sempre querer ser digno de, mesmo sabendo que nunca seremos, mesmo que querer ser digno de um dia estar lá no céu, junto com a Santíssima Trindade e junto com a gigantesca Rainha dos Céus, Virgem Maria. Amém. Bom, vamos pedir em nome de Jesus que Nossa Senhora possa sempre estar no nosso caminho, nos ensinando a melhor jornada e as melhores decisões para estar perto do seu Filho único, né? Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.